Provérbio 12:1 diz que quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. E como nós sabemos, o caminho da vida cristã não é uma jornada isenta de tropeços e desvios. Somos seres falíveis, propensos ao erro e necessitados constantes de direção e aprimoramento. Este provérbio nos revela duas sendas distintas: a do coração que se inclina à disciplina, ao conhecimento da palavra de Deus, da verdade de Deus, do ser de Deus, sedento por esse conhecimento, e a da alma endurecida, que rejeita a repreensão, mergulhando na insensatez. E a oração que devemos fazer é que o Espírito ilumine nossos corações para discernirmos em qual dessas estradas estamos trilhando e nos guie para o caminho da verdadeira sabedoria em Cristo. Então, nós temos a primeira parte do provérbio, que é o que ama a disciplina, ama o conhecimento. E essa verdade é muito poderosa, fazendo uma simples afirmação. A disciplina, muitas vezes, evoca em nós sentimentos de desconforto, de restrição, até mesmo de dor. Contudo, a sabedoria divina nos ensina que é precisamente através da disciplina, do treinamento metódico, do ensino sobre o conhecimento de Deus, que vem por meio de pregação, da correção amorosa, que abrimos as portas para o conhecimento mais profundo e genuíno, ou que Deus abre em nós essas portas. Ele abre as portas do nosso coração para esse conhecimento mais profundo e genuíno, que é o verdadeiro conhecimento de Deus, da sua palavra e de nós mesmos. É como um atleta que se submete a um regime rigoroso de exercícios para alcançar a excelência em seu esporte. Assim também o cristão que anseia por crescer na graça e no conhecimento de Deus deve abraçar a disciplina em sua vida. Isso envolve a leitura diligente das Escrituras com santa meditação fervorosa, profunda, a frequência assídua aos meios de graça, a submissão humilde à liderança espiritual fiel por Deus, ungida por Deus e conduzida por Deus, e crucialmente a receptividade à correção fraterna e à repreensão amorosa. Amar então a disciplina é reconhecer a nossa própria falibilidade e a necessidade de sermos moldados pela palavra e pelo Espírito, a palavra de Deus e pelo Espírito. É humilhar o nosso orgulho e admitir que não possuímos toda a verdade, que ainda temos muito a aprender e a crescer. É entender que a disciplina, embora possa ser desconfortável no momento, visa o nosso maior bem, conduzindo-nos a um conhecimento mais íntimo de Deus, de nós mesmos e dos caminhos da justiça. É como um aprendiz de um ofício nobre. Ele pode resistir às instruções severas e às correções do mestre, julgando-se já suficientemente habilidoso, mas aquele que ama a disciplina, que ouve atentamente e aplica as lições recebidas, é quem verdadeiramente dominará a arte e alcançará a maestria. Assim é na nossa jornada espiritual. Aqueles que amam a disciplina de Deus, manifestem em sua palavra e na orientação de seus servos, são os que crescerão em conhecimento e sabedoria. Já a segunda parte mostra a aversão à repreensão como o caminho escorregadio da estupidez, Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. E a aversão à repreensão é um sintoma perigoso de um coração endurecido e orgulhoso. É a recusa em reconhecer os próprios erros, a teimosia em persistir em caminhos equivocados e a ilusão de autossuficiência que nos impede de enxergar a verdade. Pode ser uma pessoa sozinha, pode ser uma família inteira, pode ser um grupo de pessoas, Na igreja pode ser uma igreja inteira, pode ser uma liderança da igreja inteira, um concílio inteiro, Nas igrejas reformadas você tem concílios, conselho, presbitério, sino do Supremo Concílio, no caso das igrejas reformadas, ou Assembleia Geral, como é chamado também. E você pode ter essa teimosia nessas todas as instâncias, Então, é aquele que aborrece a repreensão e que se fecha para a oportunidade de aprender e crescer. Ele se isola em sua própria presunção, julgando-se sábio aos seus próprios olhos, como um viajante que se recusa a ouvir os avisos sobre um perigo à frente
ele caminha cegamente para a sua própria ruína. A estupidez mencionada aqui não se refere necessariamente à falta de inteligência intelectual, mas sim à insensatez moral e espiritual, à cegueira voluntária diante da verdade que poderia nos libertar, a verdade de Deus, Jesus Cristo. Aborrecer a repreensão, então, é amar mais o próprio orgulho do que o próprio bem-estar, é preferir a ilusão à realidade, é esconder a escuridão é escolher a escuridão em vez da luz. É como um marinheiro teimoso que ignora os avisos do capitão sobre uma tempestade iminente, confiando em sua própria experiência limitada. Então, sua recusa em ser corrigido pode levar o navio ao naufrágio e leva, como historicamente nós conhecemos fatos ocorridos justamente por essa dureza e teimosia de alguém que não quis receber orientação. Assim, aquele que aborrece a repreensão divina, sua teimosia o conduzirá inevitavelmente a consequências desastrosas em sua vida espiritual. Então, como discípulos de Jesus, que nos chamou para aprendermos, qual deve ser a nossa postura diante da disciplina e da repreensão? Fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho de seu amor. Em Cristo recebemos um novo coração e um novo espírito capazes de amar a verdade e de nos submetermos à sua santa disciplina. Então, nos dias de hoje, somos bombardeados por vozes que exaltam a autossuficiência, a tolerância irrestrita e a rejeição de qualquer forma de correção. O orgulho se traveste de autoafirmação e a teimosia se disfarça de convicção. E diante desse cenário, a palavra de Deus nos chama a um caminho diferente, o caminho da humildade, o caminho da humildade bíblica que se inclina para aprender de Deus e de Cristo, de sua palavra, das sãs doutrinas, o caminho do amor bíblico que aceita a correção bíblica como um presente precioso. Busquemos então em Cristo um coração quebrantado e contrito, pronto a ouvir a voz do Espírito Santo que nos disciplina através da palavra, da pregação e da comunhão dos santos, e também usando a liderança para corrigir nossos pecados. Não endureçamos os nossos corações quando formos confrontados com os nossos erros, mas recebamos a repreensão com gratidão, sabendo que ela é um sinal de amor de Deus e um instrumento para a glória de Deus, o bem da igreja, a pureza da igreja e o nosso bem, o nosso crescimento. Lembremos-nos da palavra do escritor aos Hebreus: Filho meu, não despreze a correção do Senhor, nem se magoe, vamos dizer assim, com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo aquele a quem recebe como filho. Essa é a ideia, Hebreus 12, 5 e 6. A disciplina, então, de Deus não é um castigo vingativo, um prejuízo para a nossa vida, mas um ato de amor paternal que visa a nossa santificação e o nosso bem eterno. Então, que pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, possamos amar a disciplina como amamos o conhecimento, abrindo nossas mentes e corações para a sabedoria que vem do alto e que possamos fugir da insensatez, de aborrecer a repreensão, reconhecendo a nossa constante necessidade da graça e da verdade que encontramos abundantemente em Cristo Jesus. Amém.